Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre mais um verbo em polonês, então a gente vai ver a conjugação do verbo e depois a gente vai ver várias frases para ver esse verbo aplicado já, ok? Já como que a gente usa mais na prática. E aqui um aviso importante. O documento que a gente vai utilizar hoje, você vai poder baixar como bônus, ok? Então vai ter um link na descrição do vídeo para você poder baixar esse documento, fazer as suas anotações, marcar aquilo que você achou mais importante ou aquilo que você acha que vai ser mais difícil de memorizar, ok? Então, você pode pausar agora este vídeo, baixar o bônus e já trabalhar com o seu documento durante a aula, ou você pode simplesmente assistir a aula agora e depois baixar o seu bônus, baixar esse documento e trabalhar com ele ainda depois da aula. Então, isso depende de você, tá? Ok, já eu vou mostrar aqui para você qual vai ser o documento. Além do documento, vai ter algumas anotações no bloco de notas. Aquelas anotações eu vou deixar na descrição do vídeo também, para ficar mais fácil de você dar uma olhada para isso depois também. E acho que é isso. Qual é o verbo que a gente vai falar hoje? A gente já estudou 3 verbos muito importantes, né, em polonês. O verbo ser, estar, que era o verbo być. A gente já viu também o verbo ter, então, mieć. A gente já viu mais um verbo. A gente viu o verbo fazer, né, que era robić. E hoje a gente vai ver o verbo chcieć. Chcieć significa querer. É muito importante saber o que você quer na vida, mas é muito importante também saber se expressar, saber falar o que você quer. Então, como você está estudando polonês, é bom você saber como usar o verbo querer. Vamos então passar aqui para a tela do computador para você ver o que a gente vai ver hoje, qual vai ser o documento. Este documento aqui, ok? Então, como eu tinha falado, a gente vai ver primeiro a conjugação do verbo, tá? Então, temos uma tabelinha aqui. Depois, a gente vai ver algumas frases mais simples, tá? E depois, ainda, algumas frases um pouquinho mais... eu achei um pouquinho mais difíceis, mas também todas as frases eu tentei fazer de um jeito que até se você está apenas começando agora a sua jornada com a língua polonesa, com o aprendizado do idioma polonês, eu espero que vai ficar bom de qualquer jeito para você. Ok, deixa eu diminuir aqui esta parte. Então, aqui vamos ter o nosso documento, né, que a gente vai utilizar. E aqui, como eu tinha falado, vou fazer algumas anotações. Essas anotações ficam disponíveis para você, tá? Depois. Mas eu vou anotando aqui, porque acho que assim fica mais fácil de você acompanhar a aula. Então, vamos lá. Ok, então vamos ver a conjugação do verbo chcieć, querer. Vou ainda anotar aqui como que é o verbo querer em polonês, ok? Aqui temos o tópico da nossa aula. Aqui em cima, czasownik chcieć. Czasownik, você já deve lembrar, né? De uma das nossas aulas que czasownik significa verbo. E depois temos aqui chcieć. Chcieć significa querer, como eu tinha falado, né? Então, chcieć é querer. Perfeito. Então, vamos ver a conjugação do verbo chcieć. Primeiro, vamos ver a forma singular, ok? Vamos nos focar só na forma singular. Acho que assim fica melhor. A gente só se focar nisso, por enquanto. Ok, então, primeira coisa. Eu quero seria ja chcę, ok? Ja significa eu, aqui. Um momentinho. Ja significa eu. E chcę significa quero. Hoje a gente vai falar só sobre o tempo tipo de agora, o presente, ok? Não vamos olhar hoje como que esse verbo fica no passado ou no futuro, porque isso já é um tópico um pouquinho mais complicado. Hoje a gente só se foca nessa coisa de eu quero, tipo agora, ok? Então, chcę significa quero. Ja, eu e
chcę, quero. Olha que esse CH a gente pronuncia como se fosse um R no começo da palavra em português, então é chcę, tá? Ele não é mudo, não fica mudo, é chcę, tá? Esse C é como se fosse TSE, né? Chcę. Na verdade, TS e depois ainda eu. Aqui, como eu fica no final da palavra, praticamente a gente não consegue nem ouvir. É como se fosse um E. Chcę, ja chcę, ok? A gente não fala ja chcę. A gente normalmente fala ja chcę, chcę, tá? Então, é uma boa palavra também para treinar a pronúncia em polonês. Ja chcę, certo? Ok, então ja chcę. E na verdade, chcę podemos traduzir como quero ou como estou querendo. Poderia ser traduzido assim também. Por quê? Eu já tinha falado sobre isso, eu acho, quando a gente falou sobre o verbo fazer, que a gente não tem duas formas diferentes para fazer e estar fazendo. A gente usa a mesma forma do verbo, ok? Então, independentemente se você quiser falar, eu faço ou eu estou fazendo, em polonês vai ser a mesma coisa. A mesma coisa acontece com o verbo querer, ok? Independentemente se você quiser falar eu quero ou eu estou querendo, vai ser ja chcę, tá? Então, aqui é um pouco como se fosse eu quero ou eu estou querendo. Como eu ouvi muito pouco as pessoas falando, alguém tá querendo alguma coisa, né? Normalmente alguém quer simplesmente, eu nem anotei aqui, porque acho que é pouco usado, né? Mas, enfim, se você quiser muito saber como que seria em polonês estou querendo, seria do mesmo jeito, seria igual a eu quero, tá? Ja chcę. Ok. Depois dessa introdução toda, vamos ver como que fica você quer. Você quer seria ty chcesz. Ty significa você. Vamos aqui. Ty significa você. E chcesz aqui significa você quer. É que não podemos traduzir só como quer. Por quê? Porque ele ou ela quer já vai ter uma forma diferente, ok? Então, na verdade, só chcesz em polonês já significa você quer, tá? Então, ty chcesz, você quer. Próximo é on chce. On chce significa ele quer. On significa ele e chce, quer. Olha que é um pouquinho diferente do que eu quero, porque eu quero era ja chcę com eu, porém isso é sobre a escrita, né? Era chcę, agora é chce. Na verdade a pronúncia fica a mesma, como eu tinha falado aqui, ja chcę, a gente pronuncia na verdade como se fosse ja chce e ele quer on chce, então chce e chce. Na pronúncia, na verdade, não muda muita coisa, então vamos anotar aqui. On significa ele e chce significa quer. Ele quer ou ela quer. Por quê? Já você vai ver agora. Ona chce e ela quer, ok? Ona, ela e chce continua igual. Então, vamos anotar. Ona significa ela e chce significa quer. A gente já anotou. E temos mais uma coisa aqui. Quem viu outras aulas sobre os verbos já sabe que a gente tem mais uma coisa em polonês. Não temos só ele ou ela, a gente tem mais uma pessoa que seria uma coisa neutra, tá? E aqui a gente não está falando necessariamente sobre objetos. Pode ser sobre as palavras que são neutras em polonês, ok? Então, por exemplo, a palavra espelho, uma palavra neutra em polonês. Não é nem a espelho, nem o espelho, é alguma coisa neutra, espelho, tá? A palavra criança também é uma palavra neutra, então, quando a gente quer descrever alguma coisa neutra, alguma palavra neutra, né? Aí a gente falaria ono, que em português teria que ser traduzido como ele ou ela, dependendo da palavra. Por exemplo, se fosse espelho, seria
ele, né? O espelho. Se fosse criança, seria ela, a criança. Mas é para as palavras neutras em polonês, tá? Então, on é ele ou ela. E chce, de novo, quer. Então, ele, ela e as palavras neutras, temos aqui, tudo fica chce, tá? Ok, então, resolvido. Vamos para a parte das palavras no plural, da forma plural. My chcemy, nós queremos. Olha, aqui fica fácil, né? Porque continuamos com chce e colocamos ainda my. E my é igual que nós. My, nós e chcemy, queremos. Então, my significa nós e chcemy significa queremos. Depois temos aqui wy chcecie, vocês querem. Wy significa vocês e chcecie significa querem. Então, vamos anotar aqui. Wy, vocês, e chcecie significa querem. Ok, vamos depois, um pouco mais para frente. Depois temos ainda oni chcą, eles querem. Então, oni, eles e chcą, querem. Então, aqui na verdade, chcecie eu vou já colocar que vocês querem, né? Porque eles querem diferente. Então, oni significa eles e chcą significa querem. E ainda temos mais uma forma, que seria one chcą, elas querem. Então, chcą e chcą continua igual, tá? Chcą e chcą. O que muda é que aqui temos oni, eles, e aqui temos one, então, elas. Então, one significa elas, ok? Então, oni chcą, eles querem, e one chcą, elas querem. Ok, então vamos diminuir agora e vamos só repetir rapidinho esta parte, ok? Talvez vou aumentar um pouquinho para ser mais fácil de você ver aqui isso. Então, primeiro, forma singular. Ja chcę, eu quero. Depois, ty chcesz, você quer. Depois, on chce, ele quer. Ona chce, ela quer. E ono chce, ele ou ela, aqui estamos falando sobre as palavras neutras, chce, quer. E a outra parte da tabela está aqui, forma plural. My chcemy, nós queremos. Wy chcecie, vocês querem. Oni chcą, eles querem. E ainda one chcą, elas querem. Pronto. Você pode anotar tudo isso se você quiser, mas lembrando, depois você pode baixar esse documento. Então, se não quiser anotar nada, não tem problema, depois você pode baixar, imprimir ou simplesmente salvar no computador, ok? Vamos lá, vamos então passar para a parte mais legal, muito mais legal. Vamos passar para as frases. Vamos passar para as frases, que é a parte muito mais prática, né? Não adianta só você saber falar eu quero, você ainda tem que saber falar o que você quer. Então, vamos lá. Aqui vamos ter uma estrutura certinha, tá? Nessas primeiras frases. Então, vamos ter a pessoa, eu, você, ele, ela, etc. Depois, o verbo na forma correta e depois mais alguma coisa, tá? Depois, na segunda parte das frases, então, na próxima página, a gente vai ver algumas frases um pouquinho mais naturais, então não necessariamente nessa ordem, não necessariamente vai ter uma pessoa tipo eu, você, ele, ela, tá? Às vezes vai ser só tipo quero e pronto, ok? Então vai ser um pouquinho mais difícil só. Ok, por enquanto vamos começar com essa versão mais fácil.
Então, temos aqui. Ja chcę pojechać do Polski. A primeira frase. Ja chcę pojechać do Polski. O que significa? Eu quero ir para a Polônia. Ja significa eu, como a gente tinha visto. Chcę significa quero. Isso aqui é eu, tá? Chcę, mas a gente pronuncia como se fosse chcę. Pojechać. Pojechać significa ir, mas ir usando algum meio de transporte, porque se você quisesse ir a pé, seria diferente. Na verdade, ir de avião também seria diferente, mas não tem problema, tá? No geral, pode decorar por enquanto que pojechać significa ir usando algum meio de transporte. Vou colocar aqui meio de transporte só, para você lembrar que não é a pé, tá? Isso é o mais importante. O fato de que depois você vai aprender que ir de avião é, na verdade, voar em polonês, podemos deixar para alguma outra aula. Por enquanto, lembra que pojechać é ir, só que não a pé. É usando algum meio de transporte. Do, aqui significa para algum lugar. Do é para algum lugar, não é para alguém, por exemplo, um presente, né? É para algum lugar. E polski vem da palavra Polska, que significa Polônia, tá? Aqui uma coisa importante. Polônia. Aqui uma coisa importante. Na frase temos Polski e não Polska. Por quê? Isso acontece por causa da declinação. Declinação faz com que as palavras mudam dentro das frases, ok? Então, por exemplo, Polska virá Polski. É um tópico muito complexo, então aqui eu não vou falar mais sobre isso, ok? Só saiba que por causa da declinação, a língua polonesa é assim. Se você quiser saber mais sobre a declinação, procure um vídeo sobre isso no nosso canal, ok? Combinado? E a gente vai continuar com o tópico, vamos mais pra frente. Vamos repetir mais uma vez esta frase. Ja significa eu, chcę, quero, pojechać, ir, usando algum meio de transporte, do, para e Polski, Polônia. Do Polski para a Polônia. Então, a frase toda. Ja chcę pojechać do Polski. Ja chcę pojechać do Polski. Ja chcę pojechać do Polski. E vamos passar para a segunda frase. Ty chcesz mieć psa. Você quer ter um cachorro. Vamos lá. Ty significa você. Chcesz, quer, você quer. Mieć significa ter, o que talvez você já lembra, né? Se você assistiu a aula sobre o verbo ter, você já deve lembrar que mieć significa ter. E psa significa um cachorro, mas psa também é uma forma diferente. A forma principal da palavra seria pies, ok? Pies é cachorro. Mas quando a gente quer falar ter um cachorro, seria mieć psa. Então, pies virou psa também por causa da declinação, ok? Então, vamos lá. Mais uma vez. Ty, você, chcesz, quer, você quer, mieć, ter e psa, cachorro, um cachorro. Ty chcesz mieć psa. Ty chcesz mieć psa. Você quer ter um cachorro. O que é importante aqui? O importante é que quando você já sabe esta parte, ty chcesz, ok? Antes a gente tinha visto ja chcę, eu quero. Depois você pode trocar a outra parte da frase, né? Então você pode falar, por exemplo, ja chcę, pegar dessa frase aqui e depois colocar mieć psa, tipo, eu quero ter um cachorro, né? Ou você pode falar ty chcesz, então você quer, e pegar a outra parte da frase daqui, pojechać do Polski, ir para a Polônia. Então você pode já falar também, você quer ir para a Polônia, ou eu quero ter um cachorro. Você pode depois misturar um pouco essas frases, né? O importante é saber a estrutura, então saber esta parte aqui e com que você pode completar, certo? Então depois você pode misturar essas frases. Ok, vamos para a frase número 3. On chce iść na studia. Ele quer fazer a faculdade. On significa ele, chce
significa quer. E agora, cuidado, cuidado. A gente aprende através de frases. Uma coisa é para fazer mais sentido, outra para aprender mais na prática, terceira é por causa da declinação, para você já aprender certo, mas a quarta é que a gente em polonês se expressa um pouco diferente, as expressões são diferentes, ok? Então, por exemplo, aqui, iść, na verdade, iść significa ir a pé. Você lembra que a gente estava falando que eu estava falando que ir para a Polônia, pojechać do Polski, significa ir, mas usando algum meio de transporte terrestre. Então agora, iść significa literalmente ir, e é ir a pé, ok? Porém, a gente tem algumas expressões. Por exemplo, aqui temos iść na studia. Literalmente é ir para os estudos. Mas o significado disso é fazer a faculdade, tá? Por quê? Porque studia, pra gente, significa estudos, mas não é estudo qualquer, tipo estudos da língua polonesa, não. Studia pra gente são estudos, mas é mais no sentido da faculdade. Então, se alguém falar para você que ele studiuje, ok? Se alguém usar o verbo studiować, que parece ser estudar, na verdade é estudar, mas é estudar algum curso na faculdade, fazer algum curso na faculdade, tá? Se alguém está simplesmente estudando polonês, tipo, aprendendo polonês por vontade própria, tipo, eu tô aprendendo porque eu quero, eu não falaria que eu estudio, eu não usaria este verbo, seria diferente, ok? Este estudar em polonês é diferente. Então, tudo isso eu falei só para você entender melhor, para ser mais fácil para você entender, que estudiar são estudos em polonês, mas é no sentido da faculdade, tá? Então, isso aqui é bom você decorar junto, que iść na studia significa fazer alguma faculdade, fazer a faculdade, alguma faculdade, fazer um curso na faculdade, tanto faz, ok? Iść na studia significa fazer a faculdade ou ir para a faculdade, tipo, hoje eu tenho que ir para a faculdade. Também poderia ser, tá? Mas é sobre a faculdade, essa é a coisa mais importante. Então, vamos lá, vamos mais uma vez com esta frase. On significa ele. Chce, quer, ele quer. Iść, literalmente ir, aqui temos fazer. Na studia, para a faculdade. Porque ainda, dependendo do contexto, depende quando, mas aqui é como se fosse para, ir para a faculdade ou fazer a faculdade em português, tá? E a frase toda, on chce iść na studia. On chce iść na studia. On chce iść na studia. Ele quer fazer a faculdade. Próxima frase. Ona chce być nauczycielką. Ela quer ser professora. Ona, ela, o que a gente já viu, já anotou. Chce significa quer. Być, ser, ok? Isso aqui você já deve lembrar também. Bom, não sei na verdade se você já assistiu a aula sobre o verbo ser, estar ou não, mas a sequência lá na nossa playlist é que você já estudou, né? O verbo ser, estar. Então você já sabe que być significa ser, ou estar, ou aqui ser. E nauczycielką significa professora. Aqui aconteceu uma declinação também, porque no geral professora seria nauczycielka. Nauczycielka é professora, tá? Mas virou nauczycielką por causa da declinação, de novo, ok? Você vai ouvir isso muitas vezes de mim. Isso acontece por causa da declinação, tá? Porque é assim, é o idioma polonês, é um pouco diferente. Ok, então, resumindo mais uma vez. Ona, ela, chce, quer, być, ser, nauczycielką, professora. Então, ona chce być nauczycielką. Ona chce być nauczycielką. Ona chce być nauczycielką.
Ela quer ser professora. Vamos para a próxima frase. My chcemy kawę. Nós queremos café. Quando que você poderia usar esta frase? Por exemplo, você está com os seus amigos num café. E vocês estão pensando, eu quero chá, o café, o bolo, mais alguma coisa, ok? Talvez no Brasil não é tão comum ir para um café, pedir café ou chá. Mas na Polônia é comum. Então, entre os amigos, vocês estão falando, eu quero sorvete, eu quero bolo, eu quero chá, eu quero água. E você fala, e nós queremos café. Tipo, por exemplo, você e a sua amiga, você e o seu amigo. Nós queremos café, tá? Então, não é um jeito muito formal. Se você quisesse falar para, por exemplo, um garçom, seria melhor falar nós gostaríamos de alguma coisa e não nós queremos, mas queremos também seria entendido, tá? É mais entre os amigos mesmo, entre a família. Nós queremos café. My significa nós, você já viu? Chcemy, queremos. E kawę, café. Só que no geral o café seria kawa. Aqui ficou o café por causa do quê? Você já sabe, né? Por causa da declinação, sim. Então, mais uma vez. My, nós. Chcemy, queremos. Kawę, café. A forma geral, a forma principal da palavra café seria kawa em polonês. E a frase toda? My chcemy kawę. My chcemy kawę. My chcemy kawę. Nós queremos café. E a próxima frase aqui. Wy chcecie wziąć ślub. Vocês querem casar. Wy, vocês. Chcecie, querem, vocês querem. E aqui temos de novo uma expressão. Wziąć ślub. Wziąć ślub significa casar. Mas literalmente é como se fosse pegar o casamento, porque wziąć, só wziąć, significa pegar, ok? Pegar ou levar, às vezes, não, é mais pegar ou buscar, mais pegar. E ślub, aqui, ślub é o casamento, mas é o casamento do momento. O que isso significa, casamento do momento? É que a cerimônia, ok? É a celebração do casamento, o dia que as pessoas casam. Porque a gente pode falar um casal, né? Ou tipo, o nosso casamento é alguma coisa. Mas falar sobre o relacionamento. Casamento sobre relacionamento seria diferente. Casamento sobre o momento de casar é ślub, ok? Então, ślub é aquele momento de que as pessoas se casam, ok? Então, wziąć ślub literalmente seria pegar casamento, mas o significado é casar. Então, temos aqui wy, vocês, chcecie, querem, vocês querem, no caso, wziąć ślub. Wziąć ślub é casar. Wy chcecie wziąć ślub. Wy chcecie wziąć ślub. Wy chcecie wziąć ślub. Próxima frase. Oni chcą pizzę. Eles querem pizza. Então, por exemplo, os pais estão pensando, o que a gente vai fazer hoje na janta? Aí a mãe fala alguma coisa, e o pai fala outra coisa, e as crianças estão falando, nós queremos pizza, nós queremos pizza. A mãe fala, olha, eles querem pizza, tá? Então, por exemplo, assim poderia ser. Então, temos aqui oni, eles, que a gente já sabe, chcą, querem, também a gente já sabe, e pizza, não é pizza não no geral seria pizza também, ok? Então, pizza continua sendo pizza. Em polonês também, só que por causa da declinação, às vezes muda, dependendo da frase, às vezes vira pizza, tá? Então, oni, mais uma vez, oni, eles, chcą, querem, pizza, pizza. E a frase toda, oni chcą pizzę. Oni chcą pizzę. Eles querem pizza. E vamos para a próxima frase. One chcą śpiewać. Elas querem cantar. One significa elas, chcą significa querem e śpiewać significa cantar. Então, vamos anotar que śpiewać significa cantar, porque as outras palavras dessa frase a gente já tinha anotado antes, no começo da aula.
Mais uma vez, então. One, elas chcą, querem i śpiewać, cantar. One chcą śpiewać. One chcą śpiewać. Elas querem cantar. Vamos para a próxima frase. Agora já vamos para as frases um pouquinho mais difíceis, então com uma estrutura diferente, às vezes com a ordem diferente das palavras, às vezes sem a palavra eu, você, ele, ela, ok? Então, agora aqui é um nível um pouquinho mais avançado, só um pouquinho. Ok, e a primeira palavra, a primeira frase é Chcesz iść na spacer? Você quer caminhar? Chcesz significa você quer, como você já sabe. Iść, você também já sabe que significa ir a pé no geral. Mas iść na spacer é ou caminhar, podemos traduzir como caminhar, ou como, talvez seria até melhor, fazer uma caminhada. A gente não fala fazer uma caminhada em polonês, a gente fala ir para uma caminhada. Você lembra que iść era ir e na era para em algumas coisas? Então, spacer significa caminhada. Spacer, caminhada. Então, literalmente, é como se fosse, você quer ir para uma caminhada, mas o sentido disso é, você quer caminhar, você quer fazer uma caminhada, ok? Então, é isso. Chcesz, você quer, e iść na spacer, caminhar, fazer uma caminhada. Chcesz iść na spacer? Chcesz iść na spacer? Você quer caminhar? E vamos para a próxima frase. A próxima frase é Chcecie iść z nami do restauracji? Vocês querem ir para o restaurante conosco? Com a gente, né? Chcecie significa vocês querem. Já não tem a palavra vocês na frase em polonês, né? Temos só chcecie, vocês querem. Iść, ir, de novo, ok? Z nami significa conosco, tá? Porque z significa com e nami vem da palavra me. Temos me ou nami. Nami significa nós. Ó, e aqui temos um excelente exemplo da declinação em português. A gente não fala com nós, né? Em português a gente fala conosco. Então, nós mudou para nosco, na verdade, até ficar junto, então em português mudou ainda mais. Mas aqui aconteceu a declinação tanto em polonês quanto em português. Em polonês, my virou nami, ok? My vira nami às vezes, significa nós. E z significa com. Então, z nami, conosco, com nós, né? Conosco. Em português também mudou, então também aconteceu a declinação. Z nami, conosco. Do significa para algum lugar. A gente já tinha visto essa palavra hoje também. E restauracji vem da palavra restauracja, que significa restaurante. Então, restauracja vem da palavra restauracja, que significa restaurante. Restaurante. Ok. Então, a ordem da frase em polonês é um pouco diferente, né? Temos aqui Chcecie iść z nami do restauracji? Literalmente, vocês querem conosco? Não, vocês querem ir conosco para o restaurante? Ficou um pouco diferente a ordem, né? Mas não tem problema, às vezes isso acontece. Chcecie significa vocês querem. Iść, ir. Z nami, conosco. E do restauracji, para o restaurante. Chcecie iść z nami do restauracji? Chcecie iść z nami do restauracji? Chcecie iść z nami do restauracji? Vocês querem ir para o restaurante conosco? E vamos ver a próxima frase. Moja córka chce iść do szkoły. Minha filha quer ir para a escola. Moja significa minha. Moja significa minha aqui. Depois, córka significa filha. Córka significa filha. Chce significa quer, ela quer, né? Ela chce. Iść significa ir, de novo, ir a pé ou ir, às vezes no geral também.
Do significa para e szkoły, a escola. Do szkoły para a escola, como temos na frase. No geral, sua escola seria szkoła. Szkoła. Mudou por causa da declinação. Szkoła virou szkoła. Então, mais uma vez. Moja, minha. Córka, filha. Chce, quer. Iść significa ir. Do, para. E szkoły, a escola. Do szkoły para a escola. Sua escola seria szkoła. I a frase toda. Moja córka chce iść do szkoły. Moja córka chce iść do szkoły. Moja córka chce iść do szkoły. Minha filha quer ir para a escola. E vamos ver a próxima frase. Teraz chcemy deser. Agora queremos sobremesa. Teraz significa agora. Teraz. Agora. Chcemy significa queremos. Nós queremos. Chcemy. Queremos. E deser. Sobremesa. Deser significa sobremesa. Teraz, mais uma vez. Teraz, agora. Chcemy, queremos e deser, sobremesa. A frase toda. Teraz chcemy deser. Teraz chcemy deser. Agora queremos sobremesa. E a próxima frase? A próxima frase é não quero. Nie chcę. Nie chcę sprzątać. Não quero limpar. Tipo, não quero fazer a limpeza. Não quero limpar, tá? Nie chcę sprzątać. Nie significa não. Uma palavra muito importante em polonês. Nie significa não. Chcę significa quero, como você já sabe. E sprzątać significa limpar, no sentido de limpar a casa, limpar o quarto, ok? Limpar. Sprzątać, limpar. Mais uma vez, então. Nie, não, chcę, quero, sprzątać, limpar. Nie chcę sprzątać. Nie chcę sprzątać. Não quero limpar. A próxima frase aqui. Dzisiaj chcemy odpocząć. Hoje queremos descansar. Dzisiaj significa hoje. Dzisiaj. Hoje. Chcemy significa queremos e odpocząć significa descansar. Odpocząć, descansar. Dzisiaj, mais uma vez, dzisiaj, hoje, chcemy, queremos e odpocząć, descansar. Dzisiaj chcemy odpocząć. Dzisiaj chcemy odpocząć. Hoje queremos descansar. Ok, vamos para a próxima frase. Kiedy chcesz o tym porozmawiać? Quando você quer conversar sobre isso? Kiedy significa quando. A gente tem uma aula também sobre as palavras, as palavras que servem para fazer perguntas. Então, sobre as palavras tipo quando, onde, quem, o que, ok? Sobre tudo isso temos uma aula no nosso canal também. Se você quiser, depois pode procurar. Então, kiedy significa quando. Chcesz significa você quer, tá? Isso a gente já tinha visto também. O tym significa sobre isso. Então, a ordem, de novo, ficou um pouco diferente. O tym significa sobre isso. E só a palavra, a letra, na verdade, o, significa sobre, tá? Só isso seria to. Mas sobre isso fica o tym. Então, o sobre, to isso e sobre isso o tym, por causa da declinação de novo. E porozmawiać significa conversar. Porozmawiać, conversar. Ok, então temos aqui. Mais uma vez. Kiedy, quando, chcesz, você quer, o tym, sobre isso e porozmawiać, conversar. Kiedy chcesz o tym porozmawiać? Kiedy chcesz o tym porozmawiać? Kiedy chcesz o tym porozmawiać? Quando você quer conversar sobre isso? E a próxima frase. Chcieć znaczy móc. Querer significa
poder. Mas poder como verbo, não como substantivo, ok? Fazer o quê? Poder, ok? Então, chcieć significa querer, znaczy significa, znaczy significa e móc é poder. Às vezes poder, às vezes conseguir, mas é mais poder mesmo, ok? Móc, poder. Mas vou colocar aqui que é verbo. Porque o poder como o substantivo seria um pouco diferente, ok? Aqui já depende do contexto, tá? Então, móc, poder, quando a gente está falando sobre o verbo. E a frase toda, chcieć, querer, znaczy, significa móc, poder. E agora a frase toda mesmo, porque eu ainda estava parado. Chcieć znaczy móc. Chcieć znaczy móc. Chcieć znaczy móc. Querer significa poder. Olha, e já passou mais uma aula. Que rápido, né? Ok, vamos mudar aqui de tela. Olha, lembrando, todo esse documento você pode baixar, ok? E também todas essas anotações que eu estava fazendo aí embaixo vão ficar disponíveis embaixo desse vídeo, então na descrição. Então você pode olhar em qualquer momento. Vamos revisar, na verdade, a gente fez primeiro a conjugação do verbo, querer em polonês, depois a gente viu esse verbo aplicado nas frases já, né, para você ver melhor como funciona mais na prática. Agora você tem um trabalho de casa. Escolhe alguma coisa das frases que a gente estava falando hoje e fala o que você quer, ok? A gente estava falando várias coisas hoje. Deixa eu ver aqui. A gente estava falando como que eu quero ir para a Polônia, por exemplo, ou eu quero ter um cachorro, ou fazer faculdade, ou ser professora, ou café, ou casar, ok? Tem várias coisas. Pizza, cantar. A gente viu várias coisas que você pode querer, ou querer caminhar, tá? Querer ir para restaurante, querer ir para a escola. Então, escolhe alguma dessas coisas e escreve uma frase. Eu quero, só que tudo em polonês, tá? Eu quero, aí completa essa frase. Você pode também completar com alguma outra coisa, não precisa ser dessa aula. Porém, eu acho que melhor se fosse dessa aula, porque aí você tem certeza que isso está correto, né? Aí, depois, nos comentários, se você deixar esse trabalho de casa seu feito nos comentários, escrito nos comentários, qualquer coisa eu vou dar uma olhada e corrigir se for preciso, ok? Então, deixe ali nos comentários uma frase assim, eu quero, aí completa a frase com alguma coisa ali da nossa aula, ok? Pode ser assim, combinado? Para você memorizar melhor. Ok, então, se você gostou da aula, deixe um feedback para mim nos comentários, deixe o seu like, a sua like, né, a curtida. Se você quiser que eu esclareça alguma coisa melhor, deixe nos comentários também se você ficou com alguma dúvida. Sim, as sugestões também pode deixar nos comentários. Enfim, deixe nos comentários o que você achou desta aula, tá bom? E nos vemos na próxima aula no canal do Brazulaca. Bons estudos para você e dziękuję bardzo i pa pa!